boa tarde para você. Globo Esporte no ar. Acabou a data FIFA e hoje o Brasileirão está de volta e com clássico no Nilton. Botafogo e Flamengo, transmissão ao vivo no Premier às 7h30 da noite. O vice-líder Flamengo está de olho, claro, na liderança. E o Botafogo está em busca de uma boa sequência para se firmar ali, entre os 4 primeiros na turma que se classifica direto para a fase de grupos da Libertadores. O time venceu só 2 dos últimos 7 jogos. Bora então para o estádio Nilton Santos para falar com a Duda Dal Ponte para saber tudo desse confronto. Oi, Duda, muito boa tarde para você, minha querida. Oi, Débora, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Dia de clássico é sempre um dia especial e hoje a torcida do Botafogo está prometendo fazer uma festa de provocação ao rival. Aqui atrás de mim, no setor leste, já está montado um mosaico 3D. A gente está conseguindo ver só os fios, ainda é um mistério, mas me falaram que é um mosaico de zoação ao rival. A gente só vai saber quando o time entrar em campo. E o time, claro, vai ser apoiado por essa torcida, né? O estádio Nilton Santos tem sido muito especial quando envolve Botafogo e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Em 2023, a derrocada do Botafogo começou aqui no estádio Nilton Santos quando perdeu para o Flamengo. Agora, em 2024, no segundo turno, o Botafogo deu uma goleada 4-1 em cima do Flamengo, voltou à liderança e a temporada terminou com o título brasileiro. O que vai acontecer hoje, Débora? Veremos. A gente não sabe, mas sabe que é sempre cheio de emoção, né? Clássico. Duda, e como é que deve ser a escalação do Botafogo para esse jogo, hein? Tá cheio de desfalque, não é isso? Cheio, Débora. A começar pela lateral direita, o Vitinho estava com a seleção no Japão, só chega amanhã ao Rio de Janeiro. Na zaga, o Caio Pantaleão, que virou titular, teve uma lesão no joelho, está fora da temporada. No meio de campo, o Nilton está suspenso. E lá na frente, o Montoro, que estava com a seleção argentina sub-20, teve uma lesão no ombro, precisou passar por cirurgia. Então vamos ver o provável Botafogo para hoje, que tem Léo Link no gol, Matheus Ponte. A dupla de zaga tem Barbosa com o David Ricardo. Na lateral esquerda, o Marçal está recuperado depois de 2 jogos com dores na coxa, está de volta. O Alex Telles ainda é dúvida. Meio de campo tem o Alan e aí também o Savarino e o Marlon Freitas. E lá na frente tem o Cuiabano, que foi usado no clássico contra o Fluminense. Do outro lado, o Santi Rodrigues e lá na frente o Arthur Cabral. Débora. A Duda continua com a gente porque vamos falar de Flamengo. Tá 3 pontos atrás do Palmeiras e precisa vencer o Botafogo para continuar ali na briga pela liderança. Lembrando, inclusive, que domingo tem confronto direto com o Palmeiras, ou seja, são 2 jogos decisivos para o Flamengo na sequência, né, Duda? Pois é, vai ser uma sequência intensa no mês de outubro para o Flamengo. E para hoje, o Flamengo tem 4 pendurados que vão estar no jogo, tá? Jorginho, Pulgar, o Arrascaeta e o Carrascal. Então o Filipe Luís também já tem que ficar de olho nisso, porque no domingo já tem confronto direto contra o líder Palmeiras, como você falou. E assim, essa data FIFA foi muito importante para o Flamengo para tentar voltar a colocar o ataque a funcionar. Isso porque o Flamengo tem o melhor ataque da Série A e também a melhor defesa. Mas nos últimos 5 jogos, o Flamengo inverteu um pouco essa ordem. Conseguiu vencer apenas um jogo contra o Corinthians por 2-1 de virada, marcou apenas 3 gols e levou 4. Então o Filipe Luís teve que mexer um pouquinho aí, pensar um pouquinho nessa data FIFA. Hoje o titular deve ser o Pedro, que se entrar em campo hoje vai completar 300 jogos com a camisa do Flamengo. Ele chegou em 2020, tem 12 títulos com o Flamengo e fez 150 gols, Débora. Então, para te liberar, Duda, a pergunta difícil você dizer pra gente como deve ser a escalação do Flamengo. Filipe Luís sempre muda muito, não revela, então você que vai ajudar a gente. É difícil, mas vamos tentar dar uma pista aí pro pessoal. O Pulgar, ele tá de volta, vai ser relacionado e pode começar no time titular, mesmo voltando de lesão, depois de um pouco mais de 3 meses fora por conta de um problema no pé direito. Mas ele pode começar no time titular porque o Flamengo tá cheio de desfalques no meio de campo. A começar pelo Saul, com problema no tornozelo, ele não deve vir pro jogo de hoje. E também outros 2 jogadores, que aí, o Alan e o De La Cruz, eu vou mostrar pra vocês aqui o gramado sintético. Eles normalmente não jogam nesse gramado, então por isso eles devem aí ser desfalque pra hoje. Vamos passar rapidinho o campinho do Flamengo, principalmente no ataque, né? Porque tem o Pedro lá na frente como possível, de um lado o Lino, que vem sendo titular, e também o Carrascal, como foi na partida contra o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro. Débora. Falando do clássico,
Todo mundo está interessado. O Flamengo não pode nem pensar em perder para não se distanciar do Palmeiras, que conseguiu abrir essa vantagem. Tem o jogo entre eles no final de semana. O Mengão tem vários jogadores aí que estão pendurados. Entre eles o Arrascaeta, que é um jogador sempre super importante. E olha só, temos agora essa diferença de 3 pontos. Eles igualaram o número de jogos e o Palmeiras é o líder isolado. Palmeiras que joga com o Bragantino. Flamengo fazendo esse clássico com o Botafogo, que briga diretamente por uma vaga na Libertadores. O Botafogo que já vem convivendo com problemas de lesões, desfalques. E hoje o jogo é na casa botafoguense, Cicinho. Exatamente. E é um clássico, né? Esse duelo, você acaba igualando. O Flamengo terminou nessa parada, né? Data FIFA estava com os seus problemas, torcida cobrando bastante a equipe, e o Felipe teve tempo para trabalhar, assim como o Ancelotti, né? Então, vai ser um grande jogo no tapetinho, na qual nós falamos, né? Mas, na minha opinião, o Flamengo é favorito, até pelos desfalques que o Botafogo tem, e o Flamengo é essa equipe que vai lutar até o final aí, teve essa parada para poder consertar alguns erros, então acredito que vem muito forte. No primeiro turno foi empate. Empataram as duas equipes e agora, Ronaldão, o Botafogo diz que está monitorando de perto a arbitragem, porque esse jogo é fundamental contra o Flamengo, o Mengão já reclamou bastante também. Então tá todo mundo usando o seu poder de fogo e a arbitragem é carioca. Alex Gomes, Stefano, eu falo Stefano, não sei, aqui na matéria falaram Stefano, depois a gente vai checar isso. E nós falamos aqui também no programa com o presidente da CBF, quando ele reclamou lá na Bolívia, né, da arbitragem, ele reclamou de muitas coisas lá. A gente falou para ele dar uma olhada aqui para o Campeonato Brasileiro, e ele olhou. Pelo menos ele está punindo os jogadores, colocando na geladeira, está tendo uma atenção maior. Não são só as equipes que estão de olho na arbitragem. O presidente também está tentando melhorar. É o que eu espero. Está falando até do impedimento agora que vai ter. Semiautomático ano que vem. Semiautomático. Poderia já implantar agora, né, presidente? Para que deixar para o ano que vem? Pode ser agora também. É dinheiro. E na CBF não falta dinheiro. Agora, esse clássico é o seguinte, eu coloco um pouco mais de responsabilidade em cima do Flamengo, que é o favorito, pelas peças que tem. Favorito mesmo na casa do Botafogo? Em qualquer lugar o Flamengo é favorito pela peça que tem, não tem como. Você tira, um Arrascaeta, entra o Danilo lá na frente, entra o menino lá que está correndo. O Danilo que não está à disposição porque foi expulso, ele e o Wallace no último jogo contra o Bahia. também está machucado, né, também, mas tem outro. O Flamengo, o que não falta são peças. Aí cabe ao Felipe também colocar um pouco mais o Pedro para jogar também, porque se quer gol, chama o Pedro, né? Apesar porque se você pegar dos últimos 5 jogos, eu acho que o Flamengo só fez 3 gols, ou 4, se eu não me engano, Renato. E o Pedro 5. No banco. E o Pedro no banco. E isso mostra que o Flamengo precisa muito do Pedro. Porque quando o Pedro vai estar bem, o Flamengo tem opções, né, de cruzamento, finalizações. Então eu vejo assim, e nos últimos 5 jogos, ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. Então o Flamengo vem oscilando num campeonato num momento tão difícil, ao mesmo tempo também o Botafogo. Então fica naquela expectativa. Quem vai estar agora dando aquele tiro para a reta final? Então é um jogo de suma importância para a sequência do campeonato. Claro que tem muito campeonato ainda, Cicinho, mas essa briga particular entre Flamengo e Palmeiras, no momento, agora, o futebol praticado pela equipe do Abel Ferreira chama mais atenção, tem sido mais envolvente, ele tem usado vários jogadores e eles correspondem em campo. O Flamengo, realmente, eu concordo, vive um momento de oscilação mesmo. E já isso daí nós vimos ao decorrer da competição, né? O Palmeiras deu essa arrancada e está mantendo, enquanto o Flamengo tem essa questão de oscilada. E para o Flamengo, acredito que é um pouco mais complicado, porque o Palmeiras pode abrir 6 pontos, porque clássico também ele define, né, o futuro das equipes, porque num clássico você perdendo, se o Palmeiras tivesse perdido por São Paulo, traria, né, essa pressão. E o Flamengo tem agora esse confronto contra o Botafogo, que apesar de ter uma equipe assim um pouco menos competitiva no caso, pode complicar nesse momento. Então o Flamengo tem que ligar o sinal de alerta, enquanto nós falamos do Palmeiras, que está nessa crescente aí. E enquanto você compara os dois, temos as chances de título aqui, especificamente vendo Palmeiras e Flamengo. O Verdão foi a 69% de chances, Rona, de ser o campeão brasileiro nesse ano. O que vale é no final, hein? Bom. E o Flamengo hoje tem 25,1%. E ele precisa somar pontos contra o Botafogo nessa noite. E, além de tudo, ele precisa também ganhar do Palmeiras
no final de semana para poder, de novo, reverter esse quadro que, no momento, é muito favorável à equipe paulista, Rona. 2 vitórias, é isso. Que precisa quando o seu Palmeiras está disparado aí, nesse exato momento que você acha que já ganhou. Eu não falei nada. Você acha que já ganhou, está disparado. Só falei quanto aí? São 2 jogos para o Flamengo É. essenciais. Vencendo hoje, vencendo do seu time no domingo. Pronto, acabou. Isso daí demonstra a importância que é esse clássico contra o Botafogo, né? Porque esse percentual aí é devido também ao quê? Ao confronto do Flamengo, a dificuldade que encontra contra o Botafogo e o Palmeiras, o momento que vive o Palmeiras e pegar um colocado aí na tabela que não está tão bem, né? O Red Bull Bragantino. Então, assim, o Flamengo hoje, digamos, que define o futuro dele no Campeonato Brasileiro. É pela pontuação também e pelas vitórias que o Palmeiras tem. Por isso que está elevado ali a exatamente. arbitragem também aí, que favoreceram esse número crescente do Palmeiras. Até porque no confronto, o Flamengo vai ganhar do Palmeiras. Né? E aí vai ficar os números iguais, só vai mudar a questão de vitórias. Olha só.